Então, pessoal, é isso mesmo, a gente está diante da palavra de Deus, né? E eu estou com medo de chutar essa água. A gente está diante de um texto que é a palavra de Deus e que tem todo o poder para curar a nossa vida, para mudar a nossa história. E a gente tem esse privilégio de, mais uma vez, estar meditando na palavra dele. Então, esse momento aqui, o que você precisa entender? Que não tem nada mais importante que você possa fazer nesse momento do que ouvir a palavra de Deus. Beleza, galera? É a palavra de Deus que vai ser lida. Isso aqui é o que a gente cantou. A gente cantou duas verdades. A gente cantou preciso só de ti, e a gente cantou tudo que eu preciso é mais de ti. Porque de fato é isso mesmo. Se você perder tudo que você tem e você tiver a palavra de Deus, você tem tudo que você precisa. Se você perder a sua família, se você não tiver pai, não tiver mãe, não tiver irmãos, e você tiver a palavra, você tem tudo que você precisa. Se você perder sua saúde, mas se você mantiver a palavra de Deus guardada no seu coração, cara, você tem tudo que você precisa. Se você perder seu namorado, se você perder seus amigos, mas se você mantiver a palavra de Deus no seu coração, cara, você tem tudo que você precisa. Se você perder a vontade de fazer algumas coisas que você planejou, que você projetou, se você perder a vontade de algum hobby, se você desistir de algum sonho, se você mantiver a palavra de Deus no seu coração, cara, você tem tudo que você precisa. Então, é isso que a gente tem, a palavra de Deus eterna, santa, bendita, que mudou a nossa história. Então, essa palavra aqui é uma palavra que tem o poder de transformar. Toda sexta-feira que vocês vierem aqui, todo sábado, todo domingo, vocês têm que chegar a esse lugar com essa consciência. Agora eu estou diante da palavra de Deus, e não eu, ou Clóvis, ou Franklin, a gente está sujeito às mesmas fraquezas que vocês, mas o que a palavra de Deus pode comunicar a você. Existe um milagre que acontece aqui agora, que é o seguinte, é o Espírito Santo, por meio da palavra que Ele mesmo escreveu, comunicando uma verdade ao seu coração. Não sou eu que vou persuadir você, nem te convencer. Essa obra é uma obra do Espírito Santo, beleza, galera? Então é o Espírito Santo que pode falar com vocês. E ele falou comigo num texto que eu vou compartilhar com vocês. Está lá na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Aí você pode abrir aí, 2 Coríntios, aos Coríntios, capítulo 4. Eu vou ler alguns versículos e eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Eu não vou ler na NVI. Então, como eu não estou vendo ninguém, assim, estou vendo pouquíssimas pessoas com a Bíblia impressa, aí se você tiver com o aplicativo aí e conseguir trocar, talvez seja mais interessante. Beleza? Vocês acharam aí? Pode dizer amém se você achou? Ó, ninguém achou. 2 aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 1. Vocês acharam? Raquel achou. Vou ler com Raquel então. Ó, diz assim, vamos junto aqui, galera. Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa. E é por isso que nunca ficamos desanimados. Guarda essa palavra aí, desanimados. Nós rejeitamos tudo que é feito escondido e tudo que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente, de acordo com a verdade. E assim, as pessoas têm uma boa impressão de nós, que vivemos na presença de Deus. Agora você vai pular para o verso 8. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Verso 10. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira, estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista neste corpo mortal.
12. De modo que a morte está agindo em nós e a vida está agindo em vocês. Agora você pula para o verso 15, por favor. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas, e estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Até aqui. Então eu caminho com vocês há algum tempo, aproximadamente 1 ano e meio, um pouquinho mais do que isso, e a gente vai percebendo algumas modificações que vão acontecendo em vocês, na conduta, algumas coisas que vocês falam, algumas ideias que vocês expressam, alguns desejos que vocês têm, tanto na vida de vocês, naquilo que vocês fazem, quanto para esse espaço que a gente tem aqui. E a gente vê que tem momentos que vocês estão mais animados, tem momentos que vocês estão assim, desanimados. Muitas vezes bem desanimados, outras vezes muito motivados. Às vezes tem do mesmo lado, gente animadíssima e gente que está na bad. A gente percebe isso claramente, depois que a gente convive um tempo com vocês e sabe como que vocês reagem. Eu me lembro de quando eu cheguei aqui, o espaço lá fora, e a maneira como vocês se expressavam. Eu não estou dizendo que a maneira como vocês se expressavam necessariamente seja uma verdade absoluta do que se passava dentro de vocês, mas revela um pouco do que se passava no coração de vocês. E eu vejo agora nessa transição, tanto de idade, de tempo, de realidade e quanto de espaço físico também, a maneira como vocês se expressam aqui. Eu vejo isso claramente, eu vejo isso toda semana. Às vezes eu tenho a sensação de que vocês estão um pouco mais desanimados, às vezes mais animados. Quem estava no retiro aqui? Levanta a mão para eu saber. Então, quase todo mundo. O retiro é sempre um lugar de renovo, né? O último dia foi bem legal. Eu acredito que todos vocês devem ter feito aquela oração lá, ajoelhados, porque assim, a gente estava lá na frente, com a intenção de orar, e não tinha como orar, porque todo mundo assumiu um compromisso ali. Hoje é o primeiro culto do UP com pregação de palavra, porque semana passada foi testemunho, e na outra semana não teve fim de semana de treinamento. Como é que está a vida de vocês desde aquele compromisso que vocês assumiram lá? Vocês ajoelharam e vocês fizeram uma oração honesta e sincera diante de Deus. 2 semanas se passaram, 3 semanas. Aquele compromisso que vocês assumiram ali, está firme, está de pé? Como é que está o coração de vocês? Está ardendo ainda em relação àquilo que vocês se propuseram ali? Como que está isso? E na vida de vocês? Como é que é assim? Porque na minha, eu me lembro, quando era da idade de vocês, eu já tive momentos assim, poxa, muito desanimado e de muita tristeza. Eu já chorei sozinho, eu já chorei com amigos, e eu já tive momentos assim, poxa, eu não sei o que eu quero da minha vida, não sei que faculdade eu vou fazer, não sei que concurso eu vou fazer. Então eu já tive momentos na vida assim de muita dificuldade e tristeza, eu não sabia realmente para onde que eu iria assim. É claro que ninguém ficou sabendo, porque eu nunca conversei com ninguém, eu era totalmente fechado, e esse lance de conversar era raro, então poucas pessoas compartilharam desses momentos comigo. Depois eu conheci Simone e eu fiquei feliz, assim, né? Aí minha vida ganhou um novo sentido, né? Arthur tá chegando, hein? Aí vocês têm que orar, assim, eu vou pedir a oração por Arthur, beleza, tá todo mundo já sabendo. Mas é o seguinte, é porque ele está programado para vir dia 20. No entanto, pode ser que ele venha antes, entendeu? É porque Simone estava com a pressão um pouquinho alta, então vocês têm que colocar isso diante de Deus para que ele faça a vontade dele. Beleza, galera? Eu coloquei isso no pedido de oração. Ó. Aí a galera vai postar lá, vocês vão orar.
depois eu conheci Simone, a minha vida passou a ter um sentido muito melhor, muito... enfim, eu caminhei melhor. Cara, mas eu já tive momentos assim de muita dificuldade. Eu imagino que vocês também. Se vocês forem parecidos comigo, tem dia que vocês estão mais desanimados, tem dia que vocês estão mais animados. Cara, ele fala aqui o seguinte: por isso não desanimamos. O texto que a gente leu, Paulo vai dizer assim, ó, Deus na sua misericórdia nos deu essa tarefa e é por isso que nunca fica, ele até meteu um nunca aqui, nunca ficamos desanimados. Quando você vai para o verso 16, olha o que ele vai dizer. Por isso não desanimamos, embora exteriormente, etc, etc. Ele está nesse capítulo começando falando de desânimo, termina falando de desânimo. No meio ele diz assim, de todos os lados somos pressionados, mas nunca ficamos desanimados. Se ele está falando de desânimo aqui, é porque provavelmente na época dele era igual a nossa, havia gente que estava muito animada, mas havia gente que desanimava também. Ou seja, isso é inerente ao homem, é inerente a gente. É assim mesmo, a vida não é um caminhar incólume, assim, você não vai sofrer nada, não é assim, a vida, ser crente é difícil, o caminho é estreito. Ser crente adolescente é muito complicado, entendeu? Se você for crente adolescente e algum outro adjetivo assim, que vá suscitar nas outras pessoas interesse, cara, vai ser mais difícil ainda. É difícil ser crente, caminhar. É difícil lidar com algumas questões que você traz dentro de si. E você tem a verdade da palavra e você tem o que Paulo diz, de todos os lados somos pressionados. Na outra versão ele vai dizer assim, muitas vezes somos pressionados. Então é toda hora, o tempo todo, de todos os lados. O que eu quero dizer com isso? Que ele reconhece a possibilidade de a gente desanimar na caminhada. Beleza, galera? Então, o que a gente faz? O que a gente pode identificar na vida dele, na declaração dele, que justifique ele dizer, nunca fico desanimado? Por que esse camarada vai dizer isso? O que tem de especial na vida dele? Ele é melhor do que eu? Será que é? Deve ser, sim. Paulo é... Mas ele diz que é o pior de todos, entendeu? Ele diz que é o maior de todos os pecadores, ele é o maior. Então, o que tem na vida, o que tem de especial na vida desse cara? A gente vai encontrar, evidentemente, algumas coisas aqui. E isso vai poder, talvez, iluminar a nossa existência, a nossa vida. Talvez a gente se identifique em alguns desses pontos aqui. Olha só o que ele vai dizer. Acompanha comigo só, no verso 1 e 16, ele começa falando exatamente isso, que ele não desanima, e lá no verso 16 ele vai dizer que, deixa eu ler o 16 aqui, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia a dia. Cara, geralmente é o contrário, você está com a cara legal, está rindo, está de boa, mas por dentro você está sofrendo, e você não fala para ninguém, geralmente é assim. Você não chega aqui, cara, estou mal pra caramba. Você vai falar isso para poucas pessoas. Ele é o contrário, ele vai dizer que está se desgastando por fora, mas por dentro ele está sendo renovado. Aí, olha só, no verso 1, olha como é que ele começa. Eu vou apontar algumas coisas aqui que vão dar pistas para a gente da razão pela qual ele não desanima. Deus, na sua misericórdia, nos deu essa o quê? O que está escrito na sua Bíblia aí? Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa. Essa carta aqui, ele escreveu, deixa eu beber água aqui. Essa carta aqui, ele escreveu, é a segunda carta para os Coríntios. Provavelmente ele escreveu 3 cartas. Numa carta, ele foi muito duro, ele fundou a igreja de Corinto. Aí, depois teve algum problema lá, ele escreveu, ele foi firme, ele foi duro, o pessoal ficou sentido. Então ele escreve essa carta aqui e muito do conteúdo dela é assim, é para se reconciliar, é para a gente estar bem. Aí ele vai falar assim, dilatai-vos, alargai o coração para mim. Ele está escrevendo uma carta dizendo que ele foi duro, que ele teve que ser duro, mas agora ele está querendo renovar a amizade, a aliança. Muitas vezes tem gente que chega para a gente, fala umas verdades que a gente não gosta de ouvir,
muitas vezes os pastores vão pregar algumas coisas aqui duras, difíceis de se ouvir. Muitas vezes seus pais vão falar umas paradas que vocês não vão gostar de ouvir. Amigos de verdade vão falar coisas que vocês não gostam de ouvir. A relação pode ficar um pouco azeda, assim, e você vai ficar machucado, vai ficar ruim. Você não sabe quando o clima fica assim ruim? O clima ficou ruim. Então ele escreveu. Esse capítulo, dentro dessa carta, está falando dessa questão aqui, ó. Por isso, quando ele fala por isso lá no comecinho, Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa e tal, ele vai retomar algumas coisas que ele vem falando a respeito de que ele tinha ido lá, etc e tal. Então, de tudo que ele falou, ele dedicou um capítulo para falar desse lance de você estar desanimado. Ele dedicou um capítulo para falar isso aqui. E a carta, se você parar para pensar, olha só, ele escreveu uma carta para ele, está falando com a igreja, está se comunicando. É como se eu chegasse para vocês aqui, ó, vamos fazer uma reunião aqui no UP, deu um problema aqui, a gente tem que sentar para trocar uma ideia. Aí Clóvis vem e fala algumas coisas para vocês. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Então ele está exercendo o ministério dele, ele está falando a verdade, e no entanto isso gerou no coração deles uma tristeza. O que eu quero dizer com isso? Que ele estava exercendo o ministério dele. O pessoal ficou triste, mas na tentativa de se reconciliar, ele vai dizer, por isso não desanimamos, Deus nos deu essa tarefa. Cara, uma das razões para a gente não desanimar é o cumprimento da tarefa que Deus deu para você. É uma das razões do apóstolo Paulo. Diante do fato de que o pessoal não gostou muito, ficou machucado com o que ele falou, ele não deixou de fazer aquilo que ele tinha que fazer. Entendeu a ideia? Paulo tinha um ministério. Você tem algum ministério? Você tem um ministério. Aí a pergunta que eu quero fazer para você: você tem cumprido as suas tarefas? Você tem cumprido as suas tarefas? As tarefas que Deus deu para você? Você tem sido zeloso com as tarefas que Deus deu para você? Tarefa de filho, tem honrado seus pais? Tarefa de aluno, você tem sido um bom aluno? Tarefa de amigo, você tem sido um bom amigo? Você tem falado aquilo que seu amigo precisa ouvir? Ou você tem falado aquilo que é conveniente você falar? Você tem exercido com excelência as tarefas que Deus tem dado para você? Se você tem algum ministério na igreja, você tem se dedicado com excelência? Você é líder de célula? Você é discípulo? Você tem sido discipulado aqui? Você tem sido um bom discípulo? Você tem... Eu sou suspeito para falar isso, né? Vocês têm honrado o seu discipulador? Vocês têm orado? Vocês têm se dedicado ao grupo de vocês? Então, assim, Paulo cumpria a tarefa dele. Esse é um dos motivos pelo qual ele não desanimava. Eu tirei 7 listas aqui. Ó, verso 2. Olha o que ele vai dizer. Vamos pular para uma outra consideração aqui, ó. Nós rejeitamos tudo que é feito escondido e tudo que é vergonhoso. Nós rejeitamos tudo que é feito escondido e tudo que é vergonhoso. Quanto a esse ponto, vocês têm rejeitado tudo que é errado na vida de vocês? Aquilo que vocês fazem quando ninguém está vendo. Aí você pode fazer uma lista particular aí. O que você faz quando ninguém está vendo, que não agrada a Jesus, que não agrada a seus pais, que não agradaria aos seus amigos se eles soubessem, mas que você faz escondido, você não tem coragem de fazer na frente de ninguém? Paulo diz que ele rejeitava tudo aquilo que era feito escondido. Então, essa aqui é uma segunda razão para que ele não desanimasse. Então, a gente já tem duas, beleza? Ele cumpria a tarefa dele, apesar de, no exercício das suas funções, desagradar a B ou C. A segunda é que ele rejeitava tudo que era errado na vida dele, que ele não poderia fazer na frente de ninguém. Então, uma segunda razão. Vamos para uma terceira aqui, ó, verso 8 a 11. Aí eu vou ler para vocês, vocês vão me acompanhando aqui.
ele vai fazer aquela comparação. Ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Na NVI vai dizer assim, ó, somos pressionados, mas não desanimados. É isso mesmo que eu falei na introdução. Cara, pressão a gente toma de todo lado. É pressão dos amigos para a gente ceder, é pressão da galera para a gente ficar, é pressão da galera para a gente colar, é pressão do nosso bem-estar para a gente mentir em algumas situações, pra gente não, ou então para a gente omitir parte da verdade para os nossos pais, para os nossos líderes. Porque se você de repente falar a verdade, vai gerar uma situação de repente uma disciplina, de repente um constrangimento. Então o que você faz? Você segura. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca desesperados. Na outra versão vai dizer, ficamos perplexos, mas não desanimados. Cara, a dúvida é algo que vai surgir no nosso coração. Algumas vezes ficamos em dúvidas. Então, cara, Paulo ficava em dúvida também. Olha que interessante. Porque às vezes a gente acha que tem super-herói na Bíblia. Aí a epístola de Tiago vai dizer assim, Elias é um cara maneiro pra caramba, né? Profeta do Antigo Testamento, não morreu. Elias não morreu, cara, olha que irado. Você conhece alguém que não morreu? Eu não conheço Jesus só. E Elias, cara, Elias não, Enoque também, né? Enoque também não morreu não. Cara, o cara não morreu. Veio uma carruagem lá, levou ele para o céu. O texto vai dizer assim, de Tiago, Elias era humano como nós, sujeito às mesmas fraquezas, sujeito às mesmas paixões. Quer dizer, Paulo também estava sujeito às mesmas fraquezas, eu e você também. Então, cara, é natural que você tenha dúvida de vez em quando. Dúvida se a palavra de Deus é a verdade. Dúvida se o que os pais de vocês estão falando é o melhor realmente para a vida de vocês. Dúvida se o que o professor fala para vocês lá na escola, né? Que é detonar a fé, ridicularizar, blá, 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 blá. Eles gostam de contar muita história. Eu sou professor também, então eu posso falar, não tem problema nenhum. Cara, você vai ter dúvida no seu coração. Então, de vez em quando, você vai ter esse tipo de dúvida, o apóstolo também tinha. Ele vai dizer, ó, às vezes ficamos em dúvidas, mas não ficamos desesperados. Cara, ele vai falar uma parada que eu acho lindíssima agora, ó. Algumas vezes, temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Acho que foi por causa desse verso que eu resolvi ler na linguagem de hoje. Nunca tinha lido desse jeito aqui, porque a outra versão diz assim, ó, somos perseguidos, mas não abandonados. É a mesma ideia. Mas nunca nos falta um amigo. Então, Paulo tinha um amigo que era Jesus Cristo, evidentemente. Mas além de Jesus, ele tinha outros amigos. Nesse momento aqui, ele vai dizer um pouquinho mais à frente, que ele estava preocupado com Tito. Tito foi na frente, ele chegou depois, ele queria encontrar Tito, ele ficou preocupado. Você tem um tipo de amigo assim, que se você chegar aqui hoje, ele não tiver, você vai sentir falta? Quem são as pessoas que você mais gosta quando você chega aqui? Cara, vou lá no UP, cadê? Não está Pedro, não está lá. Pensa aí na pessoa que, cara, faz diferença na sua vida, assim. As pessoas que fazem diferença na sua vida. As pessoas que você mais ama, quem são? As pessoas para quem você conta tudo. Para quem que você conta tudo? Cara, eu conto tudo. Para essa pessoa eu conto tudo. Ou será que não existe essa pessoa ainda? As pessoas que você mais confia, quem são essas pessoas? Você mais confia. Você tem um tipo de amigo assim? A Bíblia diz que nunca nos falta um amigo, cara. Quando você vai receber ainda nessa vida 100 vezes mais pais, mães, irmãos, amigos. Então, assim, ele está dizendo que nunca nos falta um amigo. Então, ele não vai ficar desanimado, porque ele nunca vai estar sozinho. Então, nessa família espiritual aqui, é preciso que você identifique aquelas pessoas com quem que você vai ter mais afinidade. Semana passada, no domingo passado, foi pregado, teve uma coisa que me chamou muito a atenção. Se a gente não tem interesse por ninguém, não tem interesse por ninguém, ou da célula, ou daqui mesmo, cara, pode ser que a gente esteja se achando muito superior aos outros, entende?
ele está dizendo aqui que nunca falta um amigo para ele. Ele vai dizer assim, às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Então, Paulo vai falando, vai trazendo um monte de situações aqui que explicam o fato de ele não ficar desanimado. Eu estou na terceira consideração. E ele vai dizer assim, ó, verso... Deixa eu achar aqui, porque eu estou com o aplicativo rodando. 10 e 11, olha só. Levamos sempre, ele começa assim, ó, levamos sempre no nosso corpo mortal e desenvolve a ideia. Aí o 11, durante a vida inteira, estamos sempre em perigo de morte, etc, etc. Então, olha o que ele vai dizer. Que ele, na verdade, Paulo tem consciência de que essa luta é permanente. Ele coloca essa situação aqui, sou perseguido, mas tenho um amigo, etc, etc, etc. Mas, depois ele vai dizer que isso acontece sempre. Ele tem consciência de que é todo dia, é para sempre, e é mais ou menos o que Jesus vai dizer, que a gente na vida vai ter aflições, mas que vocês têm que ter bom ânimo, e também a Bíblia vai dizer que a gente tem que ser fiel até a morte. Eu me lembro que uma vez eu estava estudando muito. Eu já falei para vocês que eu estudei muito, não já? Já falei para vocês. Eu estudei 2 anos para trabalhar onde eu trabalho. Eu lembro que um dia minha mãe virou para mim e falou assim, é legal quando está que todo mundo presta mais atenção. Aí, um monte de cabecinha levantou. Ela virou e falou assim, quando que vão acabar esses cursos que você está fazendo? Porque os cursos, né, custavam uma grana, eu estudava lá no Rio. Aí eu virei para ela e falei assim, mãe, vai acabar o dia que eu passar no concurso. Não vai acabar, não tem fim. Enquanto eu não passar nesse troço, eu não vou parar de estudar. Vai ser até acabar. Aí chegou o Natal, Natal, né, família toda reunida. Eu falei, não vou para lugar nenhum, cara, eu vou ficar estudando, eu não estou desempregado, eu tenho que estudar, eu tenho que passar, a prova é agora, dia 10 de janeiro, como é que eu vou me dar o luxo? Não posso, cara. Então é até o fim, até acabar, é o meu objetivo ali, coloquei diante de Jesus, orei, estudei, graças a Deus passei. Aí hoje eu posso estar aqui, comprar alguma coisa, estudar, posso compartilhar a palavra com vocês, mas tem que ter até o fim. Então assim, a luta até o fim. Aí você percebe que às vezes, nessa caminhada, é porque a gente só pensa em pecado, né? De todos os lados somos pressionados. Cara, mas nem sempre vai ser uma parada assim muito feia, muito errada, não. Às vezes, cara, você tem que decidir entre 2 coisas certas. Entendeu? Você está num momento da vida que você tem que escolher. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá para... Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu converso com muita gente, beleza? Então, nada do que eu estou falando aqui, eu estou pensando especificamente em ninguém. Beleza? Então, o que eu estou falando aqui é para todo mundo. É o que Deus colocou no meu coração. Então, eu estou falando de mim. Não dá para eu chegar aqui e tentar tocar aqui, por exemplo, se eu não me dedicar a isso. Compartilhar a palavra se eu não me dedicar a isso. Não dá para eu passar no Enem se eu não me dedicar a isso. Não dá para ter a simpatia dos meus pais se eu não me dedicar a isso. Se eu não honrar meus pais, como é que eu vou ter a simpatia deles? Poxa, eu sou contrário a tudo que eles dizem. Eu estou com 15 anos, eu acho que eu sou o senhor do conhecimento da vida, que eu já sou homem e eu sei o que é certo e você não sabe de nada. Não dá, cara, não vai funcionar. Aí seu pai tem o poder, né? Ele que manda, você vai ficar desanimado. Então, às vezes, você está numa situação que você não sabe por quê, mas você se colocou lá. Se você for honesto com você mesmo, você vai perceber isso. Vamos em frente aqui. Verso 15. Olha outra parada que faz com que Paulo não desanime. Eu falei retoma comigo aqui, Ele cumpria as tarefas, ele rejeitava aquilo que era errado, ele tinha consciência da pressão permanente. Beleza? Todo mundo comigo? Aí ele falava assim também, verso 15, verso 15, tem que rolar aqui. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês. Tudo isso o quê? Todo o perrengue que ele passou. Ele vai falar de um monte de perrengue lá que ele passou que nenhum de nós talvez suportaríamos. Cara, então no sofrimento, ele reconhece que tinha um propósito. Vocês, nós temos glorificado a Deus em meio ao sofrimento? Está passando perrengue? Como é que você está fazendo? Está reclamando da vida com Jesus? Está reclamando com Deus? Qual é o conteúdo da sua oração? Uma vez eu vi uma pregação muito legal, muito interessante. O rapaz falou assim,
troque a murmuração pelo desabafo. Troque a murmuração pelo desabafo. Sabe o que é murmurar? Murmurar é reclamar. Reclamar do pai, reclamar da mãe, reclamar da vida, reclamar do pastor, reclamar de Franklin, reclamar de mim, reclamar do up, reclamar da disposição das coisas, reclamar do final de semana de treinamento, reclamar de tudo. Isso é murmurar. Reclamar que não está namorando, reclamar que terminou o namoro, reclamar que está de castigo, reclamar que... Agora, desabafar não, é você se colocar... Deus, eu não estou bolado. Você tem que falar, se expressar com verdade diante de Deus. Eu estou triste, eu estou mal, eu não estou feliz. Muda meu coração, muda minha sorte, muda minha história, muda meu comportamento. E ter uma atitude diferente. Assim, nós somos cristãos, então a gente acredita nessa verdade. Então é viver aquilo que você acredita. Eu sempre falo isso, não tem mistério assim. Então, ele reconheceu o propósito do sofrimento e reconheceu que isso era para glorificar a Deus. Vamos em frente aqui, já estou caminhando para o final, hein? Verso 18, olha o que ele vai dizer. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Amém? Franklin falou amém, eu concordo, amém. Então, e vocês estão focando naquilo que vocês podem ver ou naquilo que vocês não podem ver? Qual é o principal da sua vida, assim, o que te dá mais, o que te move? O que move você? É arrumar um namorado? O que move você? É comprar aquela roupa maneira lá, que está todo mundo usando, você tem que ter também? É aquela viagem irada, aquele intercâmbio? Às vezes o cara quer fazer um intercâmbio, mas também nem estuda para fazer intercâmbio, então fica tudo muito difícil. O que move você? São coisas que você vê? É fazer parte de um grupo de pessoas que você acha legal? Assim, pessoas que são influentes, você quer fazer parte e você paga qualquer preço que te cobrarem em relação a isso aí? O que move você? É você ter um conceito elevado com a galera, assim, que você anda. Então, você flexibiliza o que você acredita para você se inserir num determinado contexto. O que move você? São as coisas que a gente vê, aparência. Aí tem uma música que vai dizer assim, que eu gostava: aparência, transparência, quem vê cara não vê o que só Deus pode ver. Vocês estão enxergando o que está diante de vocês? Aquilo que é invisível, que é eterno? Ou, sexta-feira eu tenho que ir para o up, vou me arrumar, tem que chegar legal lá, impressionar. No sábado então, maior galera, tem que impressionar mais ainda. E aí, como é que funciona essa parada para vocês? Como que está a devocional de vocês? Mês passado, eu acho que eu comentei que as células que eu supervisiono, eu percebi o seguinte, que a galera não está lendo a Bíblia como deveria. Tem mais facilidade para orar, mas tem muita dificuldade para ler, Aí eu fiz uma proposta lá, alguns aderiram, outros eu não sei, não vou ficar perguntando toda hora também, que também não dá para ficar, né? Então eu suscito algumas coisas. Cara, quem percebeu que o troço é bom, embarca e vai em frente. Eu estou percebendo que poucos de vocês têm o hábito de ler a Bíblia constantemente. Eu acho que eu tenho que falar daquilo que eu estou vendo, assim. Cara, é muito ruim ficar sozinho. Esse troço já é antigo. Deus fala para Adão, não é bom que o homem esteja só. Depois vai dizer a Bíblia assim, é melhor serem dois do que um. Cara, é bom você estar com alguém junto de você e para todas as coisas, inclusive para ler a sua Bíblia também. Eu vou perguntar, você não vai levantar sua mão, beleza? Você não vai levantar sua mão. Você já leu a sua Bíblia toda? Já leu a sua Bíblia toda? Você responde para você. Essas palavras aqui, conforme eu falei no início da pregação, são palavras de vida eterna. Aqui a gente tem palavras de vida. O conteúdo dessa palavra aqui, ele é um conteúdo que salva, transforma. Você vai passar a eternidade no céu por causa dessa verdade revelada aqui.
Como é que o Marcão falou domingo? Porque não dá para imitar Marcão de jeito nenhum. Você vai passar a eternidade com o capeta. Agora você vai passar a eternidade no céu, por causa de uma verdade que foi revelada aqui para mim e para você. Então a pergunta que não quer calar: você já leu sua Bíblia toda? Cara, você tem que ler a sua Bíblia toda, pelo amor de Deus. Não tem justificativa para você não ter lido a sua Bíblia toda. Não tem justificativa. Eu não tenho outra coisa para dizer para vocês. Por isso, não desanimamos. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Aí no final ele insiste: por isso não desanimamos. Por que esse cara não desanima e eu desanimo? Por que eu estou triste? Por que eu estou na bad? Estou cumprindo o meu propósito? Estou rejeitando o pecado oculto na minha vida? Eu tenho consciência de que a pressão é todos os dias? Entendeu? Eu estou com a devocional em dia? E os outros pontos aqui? Eu reconheço o propósito quando as coisas estão difíceis? Eu vou orar com vocês e a gente já está terminando. Aí eu não sei como é que está seu coração, tá bom, galera? Eu não vou pedir para ninguém vir aqui à frente, a gente só vai abaixar a cabeça e vai orar. Pode ser que você esteja desanimado. Pode ser que você conheça alguém que esteja desanimado. Pode ser que você esteja desanimado com alguma coisa específica da sua vida. De repente você não está cumprindo o seu propósito. De repente tem um pecado aí, cara, que você não consegue largar de jeito nenhum. Então, Paulo vai dizer assim: interiormente somos renovados dia a dia. Isso significa o seguinte: se você orou lá no Go Camp, sinceramente, ajoelhou, mas mesmo assim, cara, já tropecei, 3 semanas, coloquei um monte de propósito lá não cumprido. Nós somos renovados dia a dia. Então hoje é dia de renovação. É dia de você orar de novo. Cara, mas eu já orei. Não interessa. É graça sem limites. Deus está sempre aqui. O amor tem sempre a porta aberta. Então, Jesus Cristo está sempre diante de você para te receber, para te levantar, para levantar a sua mão, para estender a mão para você. Aí depende de você. É o que eu tenho dito agora quando vim falar aqui. A palavra de Deus foi entregue, é com vocês. Então a gente ora agora, você coloca a sua vida diante de Jesus, tá bom? Então de repente você está desanimado, você conhece alguém que está desanimado, tem alguma área da sua vida que está ruim. Então é tempo da gente orar, colocar diante de Deus para Ele tratar a gente. Vamos orar? Jesus querido, a gente está na sua santa presença e conforme foi falado aqui, Deus, nós cremos no poder da Tua palavra, cremos no poder do Teu nome, cremos na Tua salvação, cremos, Senhor, na transformação que só o Evangelho pode dar, só Você pode dar essa transformação. Pai amado, a gente tem aqui alguns corações diante de Você, não todos, certamente alguns podem estar dispersos, mas tem gente orando sinceramente, Senhor, diante de Você, gente que ouviu a Sua voz, porque Você mesmo tocou no coração. A nossa oração, Deus, é que Você agora, mais uma vez, pela Tua misericórdia, que Você escute essas orações, Senhor, que Você trate esses corações. Se porventura tem alguém desanimado, precisando, Senhor, de um renovo, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo faça essa obra na vida dessas pessoas. Pai querido, se eles são amigos de amigos desanimados, que Você os use como instrumentos de ânimo na vida dessas pessoas. Pai querido, que em suas casas, se existe porventura situações assim de desânimo, que eles sejam a alegria naquele lar, Senhor. Deus, que eles sejam aroma de vida por onde quer que eles andarem, Pai. Faz essa obra no coração deles. Eu peço a Ti que Você os capacite para o cumprimento da tarefa, que eles tenham forças no dia mal, Senhor, que eles reconheçam que a dificuldade está forjando um caráter neles, Senhor, um caráter de gente que vai Te amar de todo o coração, que eles tenham força, Senhor, para rejeitar aquilo que é pecado, aquilo que é errado. Pai, em nome de Jesus, sustenta cada um deles, Senhor, nas suas necessidades. Deus, eu peço tudo isso, eu submeto tudo isso à Tua vontade santa, bendita, soberana, eterna.
Derrama Teu Espírito Santo nesse lugar, Senhor. Derrama Teu Espírito Santo na vida da galera do UP, Jesus. Que sexta-feira seja um dia de pregação da Tua palavra, de adoração do Teu nome, Senhor. Que seja um dia de a gente glorificar Você juntos, Senhor. Que seja um dia especial, porque reconhecemos a Tua presença nesse lugar. Faz essa obra no coração desses amados, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.